Livro Tenha Fé em Sua Fé, de Kenneth Reagan. Primeira edição. Rema Brasil, Campina Grande, 2022. Sumário. Capítulo 1. Tenha fé em sua fé. Capítulo 2. Deus não tem favoritos. Capítulo 3. Como vencer o diabo. Capítulo 4. Você é justo. Capítulo 5. Quem é você? Capítulo 6. O nome de Jesus e você. Capítulo 1. Tenha fé em sua fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 3. Quando conhece este versículo, você conhece o porquê da fé. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Como Deus criou todas as coisas? O texto bíblico diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele criou tudo que existe pela palavra da fé. Ele disse: haja e houve. Deus teve fé que suas próprias palavras aconteceriam. De acordo com o que a Bíblia nos diz, sabemos que Jesus também tinha fé nas suas próprias palavras. Vejamos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Marcos 11, de 12 a 14 e de 20 a 22. Observe que Jesus disse: tende fé em Deus. O significado literal dessa frase é tende a fé de Deus. Jesus usou a figueira para demonstrar que tinha o mesmo tipo de fé de Deus. Depois ele disse aos discípulos e a nós também: vocês também devem ter esse tipo de fé. E Jesus, seguindo em frente, disse no versículo seguinte: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Jesus atuava com o tipo de fé de Deus. Ele encorajava seus discípulos a exercitarem esse tipo de fé. E ele dizia que qualquer um podia atuar a partir desse tipo de fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23, grifo nosso. As coisas que você diz são palavras. Observe mais duas coisas sobre o versículo 23. Ele crê em seu coração. Ele crê que o que ele diz acontecerá. Outra maneira de dizer isto é: essa pessoa crê que sua fé em Deus funcionará. Você já parou para pensar nisso? Evidentemente, Deus tinha fé nas suas próprias palavras, porque falou palavras de fé e elas aconteceram. Da mesma forma, Jesus tinha fé nas suas próprias palavras, porque ele falou à figueira e o que ele disse aconteceu. E quando a palavra de Deus sai da nossa boca, podemos ter confiança que ela fará acontecer o que falamos. Em outras palavras, nossa própria fé em Deus funcionará. Precisamos ter fé em nossa fé. Capítulo 2. Deus não tem favoritos. Por que algumas pessoas não têm fé em sua própria fé?
Por que não acreditam que a fé delas em Deus funcionará? Eu sei, por experiência própria, que muitas pessoas têm fé na minha fé e na fé de outros, mas elas não têm confiança que a fé delas em Deus funcionará. Por alguma razão, elas não acreditam em si mesmas, não acreditam no que Cristo fez por elas e não acreditam em quem e no que elas são em Cristo Jesus. A razão dessa incredulidade é porque essas pessoas não sabem o que a Bíblia ensina sobre quem elas são no Senhor Jesus Cristo e precisam descobrir essa verdade. Elas têm a sensação de não serem boas o bastante. Elas sentem que sua fé não é forte o bastante. Estão conscientes de todas as suas falhas e fraquezas e aceitam imediatamente toda a condenação que ouvem ser pregada a elas a partir do púlpito. Estão sempre dispostas a acreditar em tudo contra elas mesmas, na sua indignidade, na sua inaptidão, na sua fraqueza, na sua falta de fé, etc. Se pudermos fazer com que essas pessoas nos permitam orar e crer por elas, podemos ter respostas para elas, mas isso será apenas uma solução temporária. Satanás roubará delas as bênçãos que Deus deseja que elas tenham, se não lhe ensinarmos os fatos e fundamentos da palavra de Deus. Não o que pensamos sobre ela, não como nós a entendemos, mas o que a Bíblia realmente diz. Um fato bíblico que me deu fé foi este: Deus, o meu Pai Celestial, não tem nenhum filho favorito. Ele ama cada um de nós com o mesmo amor. Às vezes, os pais naturais têm um filho favorito. Já vimos isso até mesmo na Bíblia. Mas Deus não tem nenhum favorito. Faça com que esse fato penetre o seu espírito dizendo em voz alta: Deus não tem favoritos. Toda pessoa nascida na família de Deus tem a mesma redenção. Você não é mais salvo do que eu, e eu não sou mais salvo do que você. De algum modo, na maneira equivocada de pensar, as pessoas supõem que outro cristão tem mais do que elas têm. Sim, outra pessoa pode ter mais luz e estar andando nessa luz, mas todos os que são nascidos na família de Deus desfrutam da mesma redenção. O Filho de Deus foi redimido das mãos do inimigo. Cada um de nós foi redimido. Satanás foi vencido por Jesus por sua causa. Satanás foi derrotado por minha causa. Quando eu falo assim, a minha fé cresce. O cristão pode dizer juntamente com o apóstolo Paulo: Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. A redenção é nossa, minha e sua. Ela nos pertence de modo que posso torná-la pessoal. Posso dizer que ele foi entregue por causa das minhas ofensas e ressuscitou para a minha justificação. A redenção pertence a cada um de nós. Eu não estou mais justificado do que você e você não está mais justificado do que eu. A mesma palavra grega traduzida como justificado também pode ser traduzida como tornado justo. Jesus não morreu pelas minhas transgressões mais do que pelas suas transgressões. A redenção é nossa, glória a Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Assim, o cristão pode dizer com confiança: Ele nos libertou, ou tornar isso uma verdade pessoal, dizendo: Ele me libertou. O cristão pode dizer com confiança acerca de si mesmo: Jesus me libertou do poder ou autoridade das trevas.
A palavra grega traduzida como poder, nessa passagem, é traduzida como autoridade em outras partes do Novo Testamento. Portanto, poderíamos dizer: Deus me libertou da autoridade das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Amigos, essa verdade libertadora não pertence apenas a alguns. Ao contrário, essa redenção absoluta pertence de maneira individual e pessoal a todo filho de Deus, quer esse filho saiba disso ou não. Se não souber disso, o cristão não poderá andar na luz dessa verdade, ainda que ela lhe pertença. A redenção é pessoal, é uma redenção absoluta do domínio do diabo. Satanás não tem mais domínio sobre nós. Satanás não é nosso Senhor ou nosso Mestre. Jesus, sim. Satanás não tem direito de nos governar com pecado, doença ou qualquer outra coisa que pertença a ele. Essa redenção pertence a todo crente. Ela é minha propriedade pessoal e sua propriedade pessoal. Para aumentar a sua fé, repita em voz alta: ela é a minha propriedade pessoal. Ela é a minha redenção. Ela pertence a mim. Cristo foi o nosso substituto. Isso significa que ele tomou o nosso lugar. Essa é uma verdade que geralmente não entra profundamente no entendimento dos cristãos, porque a maioria não foi ensinada assim. Apesar disso, precisamos entendê-la e tomar posse dela em nossa vida. Capítulo 3: Como vencer o diabo. E Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. Nesse versículo, a Bíblia nos ensina que Jesus aniquilou Satanás e triunfou sobre ele. Quando o versículo diz despojando, o que isso realmente significa? Do que Jesus despojou Satanás? A resposta é da sua autoridade sobre o homem. Quando Jesus aniquilou Satanás e o despojou da sua autoridade, foi você em Cristo que realizou essa obra. Cristo agiu no seu lugar. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Quem são os que nós vencemos? Vemos pela leitura dos 3 primeiros versículos de 1 João 4 que João estava falando sobre o diabo e todas as suas legiões. Observe que ele não disse que nós os venceremos, mas que nós já os vencemos. Como poderíamos ter vencido esses demônios? Porque o que Cristo fez foi computado em nosso crédito. Ele fez isso como nosso substituto. Ele fez isso no meu lugar e Deus computou isso em meu crédito, como se fosse eu quem o tivesse feito. Alguém poderia argumentar: mas se fosse assim, se não for assim, esse versículo é uma mentira. E se houver uma mentira na Bíblia, então toda a Bíblia é uma mentira. E se toda a Bíblia é uma mentira, então não existe Deus. E se não existe Deus, então o Senhor Jesus Cristo não é Senhor. Ele não é o Filho de Deus, ele é uma falsificação. E se Jesus não é Senhor, então não existe céu nem inferno. Se tudo isso fosse assim, uma mentira, então o túmulo seria um lugar sombrio e sem esperança, e a vida seria uma bolha vazia. Mas, amigos, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus é o Filho de Deus. Há um céu a ser conquistado e um inferno a evitar. E esse versículo não é uma mentira, ele é um fato. Vós sois de Deus e já os tendes vencido. 1 João 4:4. Bem, alguém pode perguntar: se nós os vencemos, por que eles ainda nos causam tantos problemas?
porque nós não sabemos que os vencemos. Nós não sabemos o que a Bíblia diz sobre isso. Quando você sabe o que a Bíblia diz, não precisa que outra pessoa exercite a fé dela em seu lugar. Quando você sabe o que a Bíblia diz, você pode simplesmente rir quando o diabo se aproxima de você. Entretanto, posso entender os problemas que as pessoas têm nessa área. Posso me identificar com elas. Eu já passei pelo que elas passam. Houve um tempo em que eu não sabia disso também. Eu não havia sido ensinado. Eu também tinha medo do diabo. Se o diabo aparecesse em algum lugar, eu me esquivava e saía do caminho tentando me esconder. Eu havia ouvido pregadores falarem sobre o quanto o diabo é poderoso, sobre tudo o que ele faria, e eu não queria me encontrar com ele. Se ele enfiasse a cabeça em algum lugar, eu saía rapidamente do caminho e me escondia. Por quê? Eu não era salvo? Sim, eu era salvo. Eu não era cheio do Espírito Santo? Sim, eu era cheio do Espírito Santo. Eu apenas não conhecia a verdade. Eu praticamente tremia quando a menor coisa, qualquer oposição ou qualquer problema surgia. Mas um dia, há muitos e muitos anos, eu descobri a verdade da palavra de Deus. Quando descobri a verdade, em vez de torcer para que o diabo não aparecesse, eu saía procurando por ele. Eu dizia: onde ele está? Quero me encontrar com ele. Estou procurando por ele. Vou rir dele. É isso que eu vou fazer. Eu já o derrotei em Jesus. Eu não tinha mais medo do diabo. Em vez de sair correndo pela porta dos fundos quando eu o via chegando, agora era ele que se virava e fugia quando me via chegando. Ele dizia: ai, ai, ele descobriu a verdade, demônios. Não podemos mais derrotá-lo ou devorá-lo. Ele aprendeu, ele descobriu. Se você apenas pensa que aprendeu a verdade, ele testará você para ver se realmente acredita no que disse que acredita. Agora você pode entender por que João disse: já os tendes vencido. Você já venceu. Cristo agiu no seu lugar. Ele fez isso por você. Você os venceu porque Jesus venceu todos esses espíritos. Glória a Deus, você os venceu. Você não os vencerá um dia, você já os venceu. Não, não se trata de se gabar ou vangloriar no que você é na carne. Afinal, você não é grande coisa na carne. Estamos falando sobre quem você é em Cristo. Você pode dizer: em Cristo eu venci Satanás. Eu o despojei da sua autoridade. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, eu o ressuscitei com ele. A Bíblia diz isso em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, de 1 a 7. Na mente de Deus, nós ressuscitamos com Cristo. Não é de admirar que João tenha dito que nós vencemos o inimigo. Podemos tornar essa passagem de Efésios pessoal para nós, dizendo com confiança: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que me amou, e estando eu morto nos meus delitos, me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo ou curado.
e juntamente com ele me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja o versículo 7. Jesus vai fazer um espetáculo nos séculos vindouros. Lembro-me de uma senhora pentecostal baixinha que conheci há muitos anos no Texas. Os vizinhos sempre lhe causavam problemas porque ela era pentecostal. Eles costumavam chamar os pentecostais de faladores de línguas e cai-cai. Os pentecostais eram tratados com desprezo. Um dia, essa mulher saiu para ir à igreja toda arrumada. Ela havia colocado seu chapéu. Naquele tempo, as mulheres não estavam arrumadas se não colocassem um chapéu. Uma das vizinhas encontrou-se com ela quando estava descendo a rua e disse: Bem, aonde você está indo agora? Imagino que você está indo àquela igreja. A senhora pentecostal havia acabado de ler Efésios 2 na Bíblia e respondeu: Não, eu estou indo ao espetáculo. Oh, ela disse, não sabia que vocês podiam participar de espetáculos. Os pentecostais eram pessoas ligadas ao movimento de santidade. Eles acreditavam em viver separados do mundo. Oh, sim, ela disse, nós podemos ir ao espetáculo. Deus vai dar um espetáculo que vai durar pelos séculos vindouros. E aquela senhora estava certa. Olhando novamente o versículo 7, vemos: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele vai colocar essas coisas em exibição pelos séculos vindouros, a fim de que o diabo e seus demônios vejam. Caro amigo, é quando você toma seu lugar e começa a assumir seus direitos e privilégios que Deus começa a lhe responder. Você tem a mesma vida eterna que Jesus tem. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Você tem o Filho, portanto você tem a vida. Isso significa que você pode dizer: eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu o confessei como meu Senhor. Deus me deu vida eterna, sua própria natureza. Eu sou uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Eu tenho a capacidade de Deus de realizar as boas obras que foram preparadas de antemão para que eu andasse nelas. Ver Efésios, capítulo 2, versículo 10. Quando diz isso, você está simplesmente dizendo o que a Bíblia diz. Eu apenas parafraseei para você. Você pode dizer: eu tenho a habilidade de Deus porque eu tenho a natureza de Deus. Habita em mim o mesmo Espírito grande, poderoso e maravilhoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Podemos dizer, citando 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se essas verdades ainda não foram registradas em seu coração, elas precisam ser. São fatos bíblicos que edificarão a sua própria fé e que o ajudarão a crescer até onde você possa crer em Deus por si mesmo, sem ter que depender de outra pessoa. E quando você chegar ao lugar onde sabe que a sua fé em Deus funcionará, você se tornará perigoso para o diabo. Você fará com que o inferno tenha medo de você e deixará o céu feliz. Mas enquanto não chegar a esse lugar, embora você possa ser salvo e cheio do Espírito Santo, o diabo o manterá em desvantagem. Ele fará uma bagunça no seu corpo e dominará a sua vida. Conheça os fatos da palavra de Deus, o que lhe pertence e quem você é nele. Capítulo 4. Você é justo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esse versículo maravilhoso nos diz que temos a mesma justiça de Jesus. Para torná-lo pessoal para nós, poderíamos parafraseá-lo deste modo: Deus o fez, Jesus, ser pecado em meu favor, para que eu pudesse me tornar a justiça de Deus nele. Você poderia dizer: eu me tornei a justiça de Deus nele. Portanto, não há condenação para mim, porque estou em Cristo. O que significa justiça?
Em primeiro lugar, significa uma posição de justificação diante de Deus. Ninguém tem uma posição melhor diante de Deus do que você. Além do mais, você nunca terá mais justiça. Você nunca estará mais justificado diante de Deus do que agora. Quando você chegar ao céu, não será mais justo do que é neste mundo. Esse assunto tem sido mal compreendido na igreja em um sentido geral. A Bíblia afirma claramente que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Praticamente todos acreditam nessa parte do versículo. Isso é fácil de acreditar. Temos ouvido isso há anos, mas é apenas a metade do versículo. Podemos nos alegrar com a última metade, assim como nos alegramos com a primeira? É sempre fácil acreditar em uma coisa sobre Jesus, algo bom, algo que ele fez, algo em favor dele. Mas é difícil crer em algo bom sobre você mesmo, porque você foi programado negativamente. O mundo inteiro foi programado negativamente. Mas se você não tiver a mente renovada por estes fatos bíblicos, continuará sendo uma pessoa negativa e perderá as bênçãos de Deus, mesmo que tenha nascido de novo, tenha sido cheio do Espírito Santo e fale em línguas. Você estará sempre em uma batalha, você andará em derrota e fracasso. Quando conhecer a palavra de Deus, isso transformará você. Quando você vier a saber que foi feito e se tornou a justiça de Deus em Cristo Jesus, sairá do lugar estreito da teologia e entrará na plenitude ilimitada da sua graça. Então, a primeira parte deste versículo é verdade. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Porque ele foi feito pecado por nós. Com que propósito? Veja a última metade deste versículo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você realmente entendesse isso, não conseguiria ficar sentado na sua cadeira. A razão por que isso não é registrado no nosso espírito é porque a mente é a porta do coração ao espírito e as nossas mentes foram educadas em outros termos. A justiça de Deus é isso que somos. Eu sou a justiça de Deus. Eu não posso ser mais justo do que isso. Justiça significa estar justificado diante de Deus. Você pode entender prontamente que a nossa posição diante de Deus está em Cristo. Ele é a nossa posição. Assim, não poderíamos ter uma posição melhor ou pior, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não terá uma posição melhor diante de Deus amanhã do que tem hoje. Você não terá uma posição melhor diante de Deus quando chegar ao céu do que tem agora. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ver Hebreus 13:8. Por quanto tempo? Eternamente. Eternamente. Você percebeu que a palavra disse que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus? Isso é algo que acontece em Cristo. Ele é a minha posição. Eu estou nele. Deus me vê nele. Mas você não pode me ver em Jesus por essa razão. Às vezes você está consciente das minhas imperfeições, erros, falhas e fracassos físicos. E eu também os vejo. O que eu preciso fazer é olhar para mim mesmo como a Bíblia diz que Deus me olha. E em Cristo a minha aparência é muito melhor do que fora dele. A Bíblia, na verdade, me diz que eu estou revestido da sua justiça, da dele, não da minha. Justiça para nós significa mais do que uma posição reta diante de Deus. Essa justiça dá a você e a mim o privilégio de estarmos na presença de Deus Pai, como se nunca tivéssemos feito nada de errado nem cometido um único pecado. É assim que Deus nos vê. Às vezes olhamos para o nosso passado e dizemos: "Oh, eu errei de tantas maneiras, sinto vergonha de mim mesmo, eu poderia ter agido melhor. Por que eu não fiz isso e por que eu não fiz aquilo?" Olhando para nós mesmos com olhos humanos. E como Deus olha para nós?
como se nunca tivéssemos feito nada de errado. Lembre-se de que ele disse: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Se Deus não se lembra que você fez alguma coisa errada, por que você fica lembrando disso? Enquanto o diabo puder manter você pensando nos seus próprios erros e falhas do passado, ele também o manterá em desvantagem e impedirá sua fé de funcionar. Mas se erguer a palavra de Deus contra o diabo e rir dele, você o colocará para correr todas as vezes. Assim, a justiça lhe dá o privilégio de se apresentar na presença de Deus Pai, como se você nunca tivesse cometido pecado. Você tem a natureza de Deus porque é filho dele. Ele é o seu Pai. Quando você nasceu de novo, recebeu a natureza do Pai no seu espírito, porque ele é o Pai dos espíritos. Você foi nascido de novo. Aprenda a permitir que a natureza do próprio Deus no seu espírito o domine. É fato que todos nós temos uma natureza diferente na carne, mas não devemos permitir que o nosso corpo nos domine. Capítulo 5. Quem é você? Na dimensão natural, nossos filhos participam da nossa natureza. Ouvimos as pessoas dizerem: ele age igualzinho ao pai dele. Ele se parece muito com o pai. Bem, isso porque ele tem a natureza do pai em sua carne. Lembro-me de quando Ken estava estudando no seminário bíblico. Ele saía nos finais de semana para pregar, às vezes com um grupo de alunos e às vezes sozinho. Ele pregava muito no leste do Texas. Eu havia pregado em praticamente todas as igrejas do Evangelho Pleno de todos os tamanhos ali, e eu também havia pastoreado naquela região. As pessoas diziam ao Ken: você fala igualzinho ao seu pai. Bem, ele tentou mudar, mas quando tentou ser algo que não era, passou a ficar muito focado em si mesmo e perdeu a unção. Ele tentou pregar outra coisa além da fé, mas a fé ardia dentro dele, porque ele havia ouvido sobre isso por toda a vida. Ele me procurou e compartilhou o problema. Eu disse: ora, não deixe que isso incomode você. É natural que você fale parecido comigo. Você é meu filho. É claro que eu detestaria que você se parecesse e falasse como qualquer outro homem. Isso seria muito constrangedor. Eu disse: quando eles disserem você fala igualzinho ao seu pai, diga: glória a Deus, ele é meu pai, é natural que eu fale como ele. Isso o libertou. Depois da nossa conversa, ele jogou aquela preocupação fora, seguiu em frente e pregou sobre a fé, e a unção dele retornou. Quando nossos filhos Ken e Patty eram pequenos, era muito difícil quando tínhamos de repreendê-los ou corrigi-los, o que os pais às vezes precisam fazer. Os pais entenderão porque isso era difícil. Você se vê nos seus filhos. Vocês, solteiros, não sabem do que estamos falando, mas vocês aprenderão. Espiritualmente falando, você nasceu de Deus. Você tem a natureza de Deus. A vida de Deus está no seu espírito. Você é filho de Deus. Ele é o seu pai. Você pode dizer: ele me declarou justo. Ele me fez justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Faça esta confissão em voz alta: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Feche os olhos e diga isso. Ouça sua voz dizer isso vez após vez. Às vezes eu não compreendo as pessoas cristãs. Algumas não sabem quem são. Você poderia entender esse tipo de espírito em alguém que não conhece a Cristo e está em busca da realidade. Naturalmente, essa pessoa não sabe quem é ou para onde está indo. Mas um cristão não saber quem é chega a ser curioso. Eu sei quem sou. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sou um filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Sou a justiça de Deus. Aleluia!
Capítulo 6. O nome de Jesus e você. Eis outro fato da Bíblia. O nome de Jesus pertence a todo crente, a todo filho de Deus. Esse nome não pertence apenas a alguns, assim como Jesus não pertence apenas a alguns. Temos direito ao nome de Jesus. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que você. Quero que você diga isso em voz alta. Ninguém tem mais direito ao nome de Jesus do que eu. E quando você disser isso, creia no que está falando. Toda autoridade está nesse nome. Você pode dizer: Jesus declara que tudo o que eu pedir em seu nome, ele me dará. Então eu assumo o lugar sem medo. Eu imponho as minhas mãos sobre os entes queridos que estão doentes e digo: em nome de Jesus, doença, deixe este corpo. E nunca mais toque nesse meu ente querido outra vez. Glória a Deus, você tem o direito de fazer isso. O nome de Jesus pertence a você. Cristo disse, e você também pode dizer: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, o nome de Jesus, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16, 17 e 18. A quem Jesus está falando? Ele está falando aos crentes. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Eu aceito isso literalmente e ajo com base nisso, porque foi Cristo quem disse essas palavras a mim e a você também. Para fazer essa verdade penetrar no seu espírito, repita esta confissão em voz alta. Cristo me disse isso. O nome de Jesus me pertence. Em nome de Jesus eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. O nome de Jesus pertence a mim, pessoalmente. O nome de Jesus é propriedade pessoal de todo crente. Ninguém tem mais direito a usar esse nome do que eu. O nome de Jesus me pertence. Toda a autoridade no céu e na terra está contida nesse nome. E esse nome me pertence. Todas as tardes, no final do nosso culto da escola de oração e cura, costumamos cantar: mantenha o interruptor da fé ligado. O que significa manter o interruptor da fé ligado? A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16, 18. Quando as mãos forem postas sobre você para a cura, comece a crer. Não importa o que possa parecer. O poder curador de Deus está sendo ministrado a mim. Ele está operando em mim. E eu serei curado. Certa vez eu estava ministrando em uma igreja no leste do Texas e um dos membros era um homem de cerca de 40 anos que nunca havia dado um passo em sua vida com as próprias pernas. Eu impus as mãos sobre ele e então soube que o poder de Deus penetrou nele. Depois de orar por ele, continuei impondo as mãos sobre alguns outros. Alguns dos homens os levantaram e o mantiveram de pé. O soltaram e ele caiu no chão. Ele não parecia estar nada melhor. Isso foi na segunda-feira à noite. Ele foi carregado até o culto na terça-feira à noite e no final foi carregado para fora. Mas na quarta-feira à noite ele voltou andando. O pastor pediu a ele para testemunhar. A plataforma tinha um pequeno rodapé que poderia bloquear a visão dos pés dele para a congregação. Então o pastor disse: irmão, suba aqui no altar e ande ao longo dele. Era um altar alto e longo, onde todos possam vê-lo. Ele subiu e andou tão bem quanto você e eu poderíamos andar. O pastor fez com que ele descesse por um lado e voltasse pelo outro. Em seguida pediu que ele testemunhasse. Seu testemunho foi o de que, embora ele não pudesse andar e nunca tivesse andado em sua vida, ele sabia que o poder de Deus havia sido ministrado a ele. Ele disse: fui dormir dizendo: o poder curador de Deus está operando em mim. Ele foi ministrado a mim esta noite quando me impuseram as mãos, portanto, está operando em mim para me curar. A propósito, é isso que queremos dizer com a frase mantenha o interruptor da fé ligado.
A primeira coisa que eu disse na manhã seguinte, quando acordei, ainda na cama, foi: o poder curador de Deus está operando em mim. E continuei dizendo isso. Então, na quarta-feira à noite, ele se levantou e andou. Eu o vi subir correndo os degraus altos do lado de fora daquela antiga igreja. No dia anterior, ele era um homem que nunca havia dado um passo em seus cerca de 40 anos, mas naquele dia ele estava subindo os degraus correndo e entrando na igreja. Glória a Deus! E se ele não tivesse mantido o interruptor da fé ligado? E se ele tivesse dito: bem, eles impuseram as mãos sobre mim, mas não funcionou? Isso não é fé, é? Não, isso é incredulidade. Mantenha o interruptor da fé ligado em relação às coisas que você está crendo em Deus para fazer. Faça esta confissão: tenho fé na minha fé. A minha fé em Deus funciona. Não preciso depender de outra pessoa para crer em Deus por mim. Em Cristo eu venci o diabo. Em Cristo posso me apresentar na presença do Pai como se eu nunca tivesse cometido um único pecado. Com Cristo sou co-herdeiro de todas as bênçãos e provisões do céu. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que eu. Quando eu exerço a minha fé em Deus, de acordo com a sua palavra, eu recebo os resultados que ela promete. A minha fé em Deus funciona.